Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um prazer ter vocês por aqui. Muito obrigado pelo carinho da amizade. Quero pedir a você, desde já, para comentar, deixar sua opinião, compartilhar esse conteúdo para que alcance o maior número de pessoas e se juntem a nós no conhecimento da verdade. Hoje eu vou responder uma pergunta que nós já estamos falando desde a semana passada, que é o batismo de Jesus, aquele fenômeno que aconteceu, né? Responder pergunta não, né? É fazer observação com relação a... Nós já falamos daquele que saía da água, que nos foi apresentado como Filho de Deus, mas na verdade é o próprio Jeová que se fez carne. Também nós falamos sobre a pomba. Veja aí os vídeos, né, anteriores, para você ter uma ideia da pomba, do espírito que veio como figura de comparação. Somente João viu, somente, única e exclusivamente João Batista viu esse fenômeno da pomba, mas que faz parte da literatura evangélica. Essa pomba, na representação da pessoa do Espírito Santo, ela está estampando jornais, revistas, livros, CDs de músicas, literatura em geral, ilustração de todo modo. Mas, como sabemos, né, o Espírito Santo ele jamais poderá ser representado por alguma outra criação, vamos dizer assim. Mas a gente explica por que deste fenômeno. Hoje nós vamos explicar, também relacionado ao batismo de Jesus, da voz que saía da água e que dizia: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Tem um vídeo no Minuto da Unicidade explicando em áudio. Você que deseja acompanhar o quadro, que daqui a pouco, às 8 da noite, vai ser reprisado na Rádio Betel, 98 FM. Eu estou gravando esse vídeo aqui por volta das 18 horas e 32 minutos. Talvez você já colocou aí, já passou até mesmo do horário do programa, dependendo da hora que você já esteja assistindo esse vídeo, até mesmo já no dia seguinte. Mas, de qualquer forma, né, estamos gravando às 18 horas e 30 minutos do dia 10, segunda-feira, 10 de março de 2025. Deus abençoe você. Então, acompanhe os 3 vídeos para você entender a visão da doutrina bíblica da unicidade de Deus concernente ao que teria acontecido no batismo de Jesus, partindo da primícia de que nós, unicistas, cremos que Jesus é o único Deus verdadeiro, não há outro além dele, e que não existem as 3 pessoas da doutrina trinitária, como nos ensina a teologia, como nos prega ao longo dos séculos a teologia trinitária. Então, se no conceito unicista não tem 3 pessoas ali, temos que explicar à luz da Bíblia, o que aconteceu com aquele momento, aquele fenômeno. Então é muito bom você estar aqui comigo, acompanhe até o final e depois deixa aí o seu comentário, a sua opinião. A gente respeita aqui todas as opiniões. Mas antes eu quero dar um recado. Na próxima sexta-feira, dia 14, vou participar do programa com o professor Akel, da Filosofia X. O programa Café Filosófico, um quadro que ele tem, um programa que ele tem, e nós lá vamos conversar, conhecer um pouco mais, porque ele é um irmão que professa a mesma fé que nós. Ele crê que na unicidade de Deus, que crê que Jesus é o único Deus, que é a manifestação de Deus em carne, tá bom? Ele não crê na doutrina da Trindade, ele não prega, muito pelo contrário. Ele também é um defensor da doutrina do nome, e isso nos une, né? Alguns pontos, claro, a gente vai conversar sobre alguns temas que a gente, evidentemente, precisa de esclarecimentos ou que não concorda, mas você procura o professor Akel lá no YouTube, aqui no YouTube, também no Instagram, e aí, é claro, tem muita coisa que o movimento evangélico, o povo, né, cristão, não vai concordar no primeiro momento. Então, é aquela máxima do apóstolo Paulo: ouve todas as coisas, ouve tudo, analise, fique com o que é bom. E aí vai ser interessante, eu creio, a nossa participação no quadro lá do professor Akel, da Filosofia X. E a gente agradece desde já aí a atenção do professor, da professora Jussara, aqui de São Paulo, desse povo abençoado que nos vai receber
aí no seu programa. Tudo bem? Vamos lá, gente. No nosso assunto aqui de hoje, para que nós possamos entender o texto em questão, é esse aqui, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17 diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Estou aqui próximo ao aeroporto e o avião, né, aqui é uma realidade, pousos e decolagens aqui na cabeceira do aeroporto Viracopos. Então, em alguns momentos, você vai ouvir aí o avião, né, estremecer aqui aonde nós estamos, tá? Mas vamos lá. Então, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado. E aí, Tony, como explicar, né? A Trindade está aí, né? Jesus foi batizado, saía da água, veio o Espírito Santo em forma de pomba. Não há muito o que a gente questionar sobre isso, né? A Trindade aí, bom, já falamos nos outros vídeos que Trindade são 3 pessoas, e no texto nós, fazendo aqui uma interpretação, nós vemos 2 pessoas, João Batista e Jesus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, veja bem, a voz, o fenômeno ali, na verdade, que aconteceu no batismo, veio única e exclusivamente para João Batista. E no vídeo anterior nós explicamos por que João Batista viu tanto o Espírito Santo descendo como pomba e também ouviu essa voz. Só ele presenciou esse fenômeno aí, tá bom? Só ele. Essa voz, eu costumo dizer que a Bíblia apresenta em 3 ocasiões que essa voz do céu, ela surge. Mais uma passagem que vai falar dessa voz também, dizendo praticamente a mesma coisa. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, aí mais umas páginas à frente, acontece o que nós falamos a Bíblia chama de Monte da Transfiguração. Jesus chama 3 de seus discípulos, os leva em particular, e lá começa a conversar com Moisés e Elias, assuntos concernentes à sua morte, e aí acontece esse fato novamente, se repete. O verso 4 de Mateus 17 diz: e Pedro, respondendo a Jesus, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, 3. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Olha, querendo colocar, apesar da importância desses profetas, tanto para a lei, quanto um representando a lei e outro representando os profetas, mas querendo os colocar no mesmo nível de igualdade de Jesus. É claro que Pedro ele tomou essa atitude ali na emoção, dada também a importância dessas 2 personalidades para os judeus, para a questão, né? Nós sabemos que Moisés e Elias, para os judeus, têm uma relevância e uma importância muito grande, né? E aí, Pedro ficou tão ali emocionado que ele falou: vamos fazer 3 cabanas aqui nesse monte, né? Imagino hoje, né, como que seria isso. Eu teria feito várias selfies, colocado no YouTube, no Facebook, enfim. E na mesma hora, diz o texto aqui, a passagem, olha só, Pedro deu essa sugestão. Vamos fazer 3. Olha, veja o propósito dessa triunidade, dessa tríade, já, ainda que inconscientemente, colocar mais 2 no mesmo nível de Cristo. Começou aí, eu vejo aí, tentando fazer 3 cabaninhas. Os teólogos até dizem: poxa, Pedro esqueceu até dele, né? Que maravilha. Mas para não fugir do tema, ele ainda estava a falar, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Outras traduções dizem, né? A ele, escutai-o. Veja que Pedro praticamente é repreendido, praticamente eu vejo isso aqui como uma repreensão, né? Essa voz veio para 3 pessoas: Tiago, João e Pedro. Então ali veio o segundo momento, voltando aqui para o tema para a gente não fugir, o segundo momento que a
a voz aparece. Então, a primeira no batismo, a segunda no batismo de Jesus, a segunda aí para eles, e ela aparece, essa aqui, volto a dizer, repetindo, ela veio para 3 dos seus... Não eram 12? Eram, mas ali tinha 3. Jesus sempre tinha questões muito especiais, ele tinha um carinho de chamar esses 3 ali no particular, como foi no caso da filha de Jairo, né? Chamou ali Pedro, Tiago e João, esses 3 novamente, vai lá. É a tropa de elite dos 12 ali. Bom, essa voz aparece num outro momento. Vamos ver agora a segunda vez que ela aparece, ou melhor, a terceira, né? A terceira vez. Diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, de novo, que dizia: já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. João 12, verso 28. Aí, nesse caso, tá? Nesse caso, Deus está falando da sua morte, do seu sacrifício, da sua entrega, e tinha uma multidão ouvindo ele falar. Uma multidão ouvindo o Senhor Jesus falar. E aí, ora, a multidão que ali estava, o mesmo texto, tá? Eu li 28, agora 29. Ali, ora, a multidão que ali estava, e que a ouvira dizia que havia sido um trovão, e outros diziam: um anjo lhe falou, o anjo falou com ele, com Jesus, no caso, né? E aí Jesus explica novamente. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. João 12, 30. O que nós unicistas e você que crê na doutrina da Trindade precisa ficar atento em relação a essa voz. Primeiramente, eu disse hoje no áudio pela manhã no programa Minuto da Unicidade, que a multidão, a única vez que essa voz foi dirigida para o povo, o povo não soube distinguir. Assim como os trinitários acontecem hoje, que a doutrina trinitária não sabe distinguir, não sabe explicar, eles preferem dizer que são 3 pessoas e pronto, embrulha e manda, e ao longo dos anos tem empurrado isso. A multidão que estava ali também começou a dar interpretações equivocadas para esta voz, dizendo ser um trovão, dizendo ser um anjo, mas na verdade Jesus falou: calma, porque esta voz não veio por mim. Porque o povo disse: um trovão falou com ele, um anjo veio falar com ele. Jesus falou: não é para mim, essa voz é para vocês. Né? Veio por amor de vocês. Outra observação que eu faço nesses textos todos, tanto Mateus quanto João, eles tiveram o cuidado, nessas referências todas que eu citei aqui, essas 3 ocasiões que essa voz aparece. Se você, de repente, está lembrado de uma outra vez que ela aparece, eu acredito que não. Pelo que eu estudei acerca desse tema, ela aparece nesses 3 momentos, tá? Mas se você acha que tem outro momento em que ela aparece, digita aí nos comentários, coloca aí para a gente depois estar avaliando. Mas eles tiveram sempre, os autores bíblicos, o cuidado de dizer: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazes. João disse isso nos 2 textos que ele escreve, ou melhor, no texto que ele escreve de João 12, no Evangelho, e Mateus também, nas 2 referências que ele anota, sempre dizendo: eis que uma voz do céu dizia, eis que veio uma voz. Ora, não seria mais fácil o Espírito do Eterno, conhecendo esses tempos em que se debateria este assunto fortemente nas redes sociais, na televisão, e que concílios seriam, né, desenvolvidos para estudar do assunto, não seria melhor ou mais óbvio, por amor à igreja, por amor aos estudiosos, colocar claramente ali, né? Eis que o Pai falou do céu, eis que Deus Pai falou do céu, referente ao Deus Filho, alguma coisa nesse sentido que já nos ajudasse a esclarecer? Não. Os autores impelidos, né, pelo Espírito, eles escreveram: eis que uma voz, artigo indefinido, veio do céu e lhe falou. Eis que uma voz veio. Ah, mas Tony, peraí, a voz, ela, como é que é? O sujeito ali está oculto. Diz que uma voz veio, mas logo em seguida dá ali
Basta estudar a interpretação do texto que você vai ver que está falando, uma pessoa está ali, se é meu filho, automaticamente é o pai que está falando. Mas, veja, não poderia ser mais específico? O pai falou do céu? Essa é uma observação, e nada passa despercebido. Inclusive, quando o próprio Senhor Jesus fala a mesma coisa. Ele mesmo, que o tempo todo falava do Pai, né? Praticamente o tempo inteiro, em todos os sermões, o Pai, vou para o Pai, que o Pai é maior que eu. Ele também teve o mesmo cuidado de dizer, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Ele poderia ter falado, meu Pai, ou então o vosso Pai, porque ele sempre ele falava, meu Pai ou o vosso Pai. A única vez que ele disse nosso Pai é na oração lá de Mateus, né? 6, da oração do Pai Nosso. Pai Nosso, mas ele sempre falava, meu Pai, vosso Pai. Pegou isso aí? Ele sempre teve esse cuidado também de falar desta forma. Mas veja bem, né? Ele mesmo diz, essa voz, não veio esta voz, ou seja, ele não falou, meu pai não falou isso aí, meu paizinho santo, maravilhoso, meu santo pai, né? Igual o Henrique Cristo, meu pai. Não. Ele sempre fala, ele tomou um cuidado muito grande, e isso é muito interessante. Porque nós estamos falando de algo muito sério, de colocar 3 pessoas no mesmo nível. Veja que o texto que nós citamos aqui de Mateus 17, a única vez que teve um camarada nas Escrituras que tomou a voz para dizer, ó, vamos fazer 3 cabanas, vamos colocar todo mundo aqui, está todo mundo no mesmo nível, está uma maravilha. Opa, peraí. É ele que vocês têm que ouvir. A voz veio para dizer isso. Não é que o pai falou, é a voz. Mas, Tony, a voz está dizendo, é meu filho. Calma, que com a voz de Deus, ele faz coisas maravilhosas. Criou tudo com a sua voz. Criou tudo com a sua palavra. E, mais uma vez, ele precisa, essa voz não veio para dar sustentação, trazer uma revelação trinitária. Não vemos aqui nas outras passagens nem mencionando o Espírito Santo, com a exceção de Mateus, mas nessas outras 2 referências não tem nada a ver com o Espírito Santo que fica de fora, já que são 3 pessoas, era para estar ali também, era para o pássaro vir também outra vez ali e passar ali o Espírito Santo. Não! Essa voz veio para falar mesmo, sustentar e dar testemunho da sua divindade. Mas, para terminar, para não me estender muito, para concluir aqui esse pensamento, essa resposta unicista para esse tema tão questionado pelos trinitários, eu vou citar mais um versículo que diz, lá em Jó 37, verso 5. Com sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Ouviu aí? Com sua voz, Deus troveja maravilhosamente, que faz coisas grandes que nós não podemos compreender. Louvado e engrandecido seja o nome do eterno Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Deus trovejou com a sua voz ali no meio daquela multidão, não entenderam nada, não entenderam o que era para entender. E Jesus falou, ó, não é para mim, é para vocês. E mesmo assim as pessoas ficaram sem entender absolutamente nada e seguem sem entender até o dia de hoje. Aquela voz no batismo de João, só João Batista ouviu, foi para testificar de que ele era o Cristo, ele era o Messias aguardado, somente para isso. E no caso dos apóstolos no Monte da Transfiguração, essa voz veio para testificar que só ele é digno de adoração e só ele é Deus. Ouve o que ele tem para dizer. Enquanto a teologia deixa de ouvir atentamente a voz do Cristo, que está explícita nas Escrituras, ela procura ouvir um pai fora dele, e ele é o pai da eternidade. Simples assim. A voz que veio ali no Monte da Transfiguração, ó, a ele escutai-o, e os camaradas estão procurando lá o autor daquela voz, procurando procurando personificar a voz de Deus que faz coisas grandiosas que nós não podemos compreender. E a teologia e os homens malignos querem compreender a voz de Deus, o que ele faz com a voz dele. Não, ele não está abrindo a boca, é outro som que está vindo daqui. Acham que Deus esteve limitado o tempo inteiro porque estava no seu corpo de carne, manifestado em carne.
quando é o contrário. Deus nunca ficou limitado, porque se reduziu à forma humana, aniquilou-se a si mesmo a tomar essa forma humana nossa, e acha que ele estava ali totalmente ilimitado, que não pudesse fazer mais nada com a sua poderosa voz. Estão enganados, redondamente enganados, e seguem enganados, e vão ficar enganados, enquanto não tiverem a humildade para ouvir o que Deus está falando, o que Deus está ensinando na sua palavra. Eu vou ficando por aqui, convido você, meu amigo, a ser um apoiador desse projeto, que é falar desta verdade. Nós não estamos ligados a nenhuma instituição, não recebemos apoio. Pastor Tony não vive da obra, e eu, em certo momento, eu até agradeço a Deus por não viver da obra, eu vivo do meu trabalho, e, claro, sempre contando com o apoio de uns poucos irmãos. Se a gente for somar aqui a nossa audiência, o nosso apoio consiste, talvez não chega a 15 pessoas que nos apoiam mensalmente para que a gente continue com o programa de rádio e com os canais aqui na internet, nossos veículos de comunicação. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, e se você puder nos apoiar, nos incentivar, né? Não é ofertar, isso aí é uma questão, particularidade sua, que está lá na sua igreja, no seu ministério, mas é apoiar, ser um mantenedor, ser um incentivador do nosso projeto. Nós temos internet, temos equipamentos, eu quero fazer um estúdio de podcast, um sonho, né? Mas nós precisamos ter uma boa quantia, uma boa grana para comprar câmeras, 4 câmeras, uma mesa de corte, né, para cortar. Aí só quem entende desse assunto, um PA, um amplificador, uma mesa de som, um equipamentozinho que a gente precisa investir. E também, talvez o mais difícil de tudo isso, uma sala, né? Uma boa sala, com uma boa acústica, quando o avião passar, não estremecer o telhado. E tudo isso realmente é praticamente assim um sonho bem distante, mas que seria uma bênção se nós tivéssemos, e poder convidar pastores de nome para a gente falar sobre esses assuntos, convidar pastores unicistas, convidar outros pastores para a gente conversar, outras lideranças, e seria uma bênção, né? Mas se você que está ouvindo aí puder apoiar, a gente agradece. Voltaremos amanhã. A partir de amanhã a gente vai voltar com temas distintos do outro canal, para não criar ali, não se tornar repetitivo, 2 canais falando praticamente todos os dias o mesmo assunto, no um e no outro, né? Então, a partir de amanhã a gente volta, se Deus quiser, com um tema da unicidade de Deus, porém distinto do que nós falamos lá no canal Minuto da Unicidade. Se você não é inscrito lá, se inscreva, viu? Tem o nosso livro aqui na descrição, você pode nos ajudar comprando um livro, um e-book, né? Já é uma ajuda bastante. Imagina se cada ouvinte adquirir um e-book, vai ser um apoio muito bom, ou um seminário do batismo, ou um curso de capacitação de obreiros. Seja você um incentivador do nosso trabalho. São poucos os ministros que vão para as redes sociais e falam desse assunto. São poucas as pessoas. E quando aparece um ou outro falando, automaticamente é desanimado muitas vezes pelos próprios da fé, realmente, que às vezes não tem essa visão, e recebe ataques, e aí se desanima, porque é difícil. Tudo para o unicista é muito mais difícil, mas, como diz a palavra, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, para você que está ouvindo agora, uma excelente noite, um excelente dia. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz.